Paula, é um prazer poder compartilhar com você esse momento, que a gente possa falar um pouco sobre os transtornos alimentares na visão da psicologia e na visão da profissional de educação física. Acho que é primordial, né? Passo um pouquinho a voz para você. Se apresente, Obrigada. doutora. Eu agradeço muito, Fátima, esse convite, essa oportunidade de conversar um pouquinho a respeito disso. Você quer que eu me apresente um pouco, é isso? Isso, se apresenta um pouco, Paulinha. Tá bom. Bom, como a Fátima falou, o meu nome mais conhecido é Paulinha, né? Eu sou Paula Costa Teixeira, sou profissional de educação física. No dia a dia, educadora física sai mais rápido, né? Mas a gente acaba usando esse termo profissional de educação física a pedido do próprio conselho da minha profissão, né? Eu fiz doutorado no Instituto de Psicologia da USP, né, no Departamento de Neurociência e Comportamento, onde também trilhei a paralelo a trajetória dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, onde eu defendi, né, a minha tese. E aí eu estudei esse universo, estudo ainda, né, dessa interface entre a prática de exercício, atividade física, nos transtornos alimentares, né? E aí, nessa jornada de estudar o assunto, eu fui também integrando algumas teorias e trazendo mais cursos para me dar bagagem para lidar com esse transtorno, que é uma síndrome tão complexa, né? Então, eu fiz algumas jornadas aí, especialmente no campo de meditação. Então, eu também sou instrutora de meditação, né? E também tenho uma especialização em cuidados integrativos pela Universidade Federal de São Paulo, que me ajuda também a integrar um pouco saberes, teorias e técnicas para a gente poder fazer esse trabalho numa atitude interdisciplinar, né? Não só o profissional de educação física, mas a gente saber também ter essa união de saberes, não que o saber esteja só em mim, mas sim a gente poder unir forças com outras especialidades, que eu acho que é o diferencial, né, de um trabalho em equipe, é você saber trabalhar em equipe, que isso exige competências e qualidades, né, que a gente vai bater um papo hoje. Em especial, a gente poder cuidar dessa síndrome que exige esse trabalho multi-interdisciplinar, né? Então, acho que uniu tudo aí, ficou coesa a minha formação. Eu sou muito grata por essa oportunidade, viu, Fátima? Espero que a gente possa bater um papo aí. Sem dúvida. E eu acho que, assim, Paulo, você acabou esquecendo uma coisa, né? Eu sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, e Paulinha também entende um pouco desse processo terapêutico, até para que a gente possa integrar dentro dessa multi-interdisciplinaridade, né? Acho que um grande contexto dos profissionais que trabalham com a saúde mental é poder falar a mesma linguagem, é poder estar muito próximo um do outro, justamente, ainda mais, né? Não é nem justamente, ainda mais num contexto do transtornos alimentares, que nem você falou, né? Literalmente muito complexo. E a gente sabe, né, que existe todo um dado que a gente tem que levar em conta, que é o biopsicossocial, né? Sem isso a gente não consegue entender. E eu estava pensando aqui, né, de conversar contigo, né, e dentro do contexto do exercício físico, né, então, assim, como é que a terapia cognitiva entende esse contexto, tá? A gente sabe que esses pacientes com transtornos alimentares, seja com anorexia, bulimia, transtorno da compulsão alimentar, ele tem crenças voltadas a peso e a formato corporal, tá? E essas crenças, na realidade, acabam fazendo com que esse indivíduo utilize, muitas vezes, estratégias compensatórias, e o exercício físico ele entra nesse contexto. Só que eu acho que existe uma diferenciação, Paula, se eu estiver errada, me corrija. Né? Então, por exemplo, eu percebo um comportamento compulsivo em alguns pacientes com transtornos alimentares, que provavelmente você vai chamar de comportamento disfuncional. Estou errada? Não. Não.
E a gente percebe em outras pessoas, principalmente aquelas que têm obesidade, não necessariamente com transtorno da compulsão alimentar ou sobrepeso, né? Que elas usam estratégias compensatórias. Estratégias compensatórias ligadas ao exercício físico. Como é que você vê isso, Paula? Sim, então, como você bem explicou, dentro do transtorno alimentar, existe uma intrigante, né, percepção a respeito da prática de movimento, porque a gente parte do pressuposto que fazer exercício físico faz bem, né? Afinal, se exercitar é preconizado, né, pela Organização Mundial da Saúde, todo mundo sabe que fazer exercício faz bem, e a gente tem evidências científicas bem sólidas no campo da pesquisa que comprovam os impactos, os benefícios da saúde, do exercício, tanto na saúde física, mental, enfim, né? No entanto, quando a pessoa sofre do transtorno alimentar, ela cria uma relação disfuncional, como você usou o termo, com a prática de movimento, né? Então, a questão não é o exercício em si, mas sim a relação que a pessoa tem com o exercício físico, né? Então, essa relação com o exercício físico, em alguns pacientes, né? Isso é bem importante frisar, porque não é uma regra, né? Não são todos os pacientes com TEA que se comportam assim. A gente vai falar de dois lados da moeda. Então, eu vou falar de um lado da moeda, que é esse disfuncional, que a pessoa se exercita, às vezes ela até tem aquele corpo que muitas pessoas gostariam de ter, né? Que é invejável, que está dentro de um padrão de beleza, de uma silhueta fitness, né? Que leva esse destaque de corpo ideal, né? E a pessoa fisicamente, você bate o olho e julga ela como saudável. Porém, do ponto de vista mental e emocional, essa pessoa está sofrendo de vários problemas, como ansiedade, problemas com a comida, sofrendo com o próprio corpo. Às vezes, a gente vê ela com aquela silhueta, vamos dizer assim, mais esbelta, porém ela não se sente assim, ela se sente muito maior do que ela realmente é, o que a gente chama de distorção de imagem corporal, né? Como ela se sente muito grande, quando na verdade ela não é, isso impulsiona ela a se exercitar cada vez mais. E aí a gente tem também esse aliado a tudo isso, às vezes uma desconexão com o corpo, a ponto de que ela se exercita, tem uma dor, tem uma lesão, mas ela passa por cima de tudo isso e continua se exercitando. Então, essa relação com o exercício, ela se equipara, né? Ela se equivale a um comportamento, por exemplo, de vomitar, de usar laxante, né? Um comportamento que a gente chama purgativo, né? Então, ele é tão prejudicial quanto. Então, você vê a pessoa fazendo um comportamento que a gente julga pela aparência de que é saudável, né? Porém, a relação com esse comportamento está disfuncional. Então, aí a gente chama de um exercício disfuncional. A gente chama, não, né? A literatura chama de exercício disfuncional. Quando a prática de exercício, ao invés de estar fazendo bem do ponto de vista bem-estar, qualidade de vida, né? Ela até pode trazer um bem do ponto de vista físico, como a gente está falando aqui, de saúde física, às vezes até alguns parâmetros podem estar saudáveis, mas nem todos, né? Às vezes a gente tem pessoas passando um estresse emocional tão grande que até um exame laboratorial pode dar alterado também por causa desse estresse emocional que ela está vivendo. Mas ela está dentro de um padrão de beleza, né? Então, assim, o que é mais interessante? Eu ser saudável ou eu estar dentro de um corpo de padrão de beleza? Nós temos pacientes que diriam que é estar dentro de um padrão de beleza, né? Às custas, sem dúvida, da sua saúde. Então, quando essa relação ela está assim desequilibrada, vamos dizer dessa forma, né? Um conflito muito grande com o corpo. Então, pensa, a pessoa vai se exercitar pensando em quê? Dentro da cognitivo-comportamental, a gente tem essa premissa, né? O que eu penso repercute numa
traz uma reação emocional, eu sinto algo, e aí isso faz com que eu vá para a ação, que eu reaja, né, com um comportamento. Então, a pessoa está pensando, eu sou gorda, ou eu não me gosto, eu me odeio, meu corpo não está legal, eu queria ter outro corpo, eu comi coisas que eu não queria, não devia ter comido, então eu preciso compensar. Olha como você comeu aquela comida que é um lixo, né? Então, não devia ter comido, vou queimar as minhas calorias, você precisa ser punida, então vai lá e faça X quilômetros de corrida, ou exercício até queimar X calorias, que é o que a gente chama de exercício punitivo, ou exercício obrigatório, ou ainda também tem algumas referências que chamam de exercício excessivo, e até mesmo exercício compulsivo. Sim. Então, quando o exercício traz algum prejuízo psíquico ou social, ou até mesmo físico, porque se eu estou passando por cima dos sinais, eu posso me lesionar, eu fico mais suscetível à lesão, né? Então, Sim. aí, tudo isso se encaixa num lado da moeda que se chama exercício disfuncional. Exatamente. E o grande contexto, Paula, é que, na realidade, quando você falou, né, pensamento, emoção, comportamento, tá? O mesmo contexto volta. Comportamento, emoção e pensamento. Né? A gente vai e volta nesse contexto, tá? Então, por exemplo, quando você estava falando desse tipo de exercício, né, que nós, na terapia, chamamos de compulsivo, tá? Porque o indivíduo não leva em conta, inclusive se ele se machucou, não leva em conta se um dia ele não pode estar bem, não pode ir. Na verdade, aquilo gera um sofrimento, uma angústia muito forte, tá? Porque ele tem como obrigação fazer esse contexto. Dentro da compulsão é isso. Essa forma também, por exemplo, no momento que ele não vai, que ele não faz ação, tá? Isso também gera um conteúdo emocional e gera um conteúdo em termos de pensamento. Né? Então, na realidade, a gente olha para isso como uma ida e volta. É um caminho que a gente chamaria, como é? Duplo mão caminho. Dupla, né? Mão dupla, legal, obrigada. De mão dupla, né? Isso é muito complicado. Até porque, além dele ter esse conteúdo mais compulsivo, né? E quando a gente fala em compulsivo, a gente não fala só em exercício físico, Sim. Tá? A não ser que o indivíduo seja altamente restritivo, que ele busca mais o conteúdo de exercício. Quando a gente pensa, esse cara não usa, tem muitos que não usam só exercício, que nem você falou, eles vomitam, eles usam laxantes, eles usam diuréticos. Eu já vi até pacientes, eu tive um paciente uma vez que tirava sangue. Né? E que tem toda uma. Para emagrecer, porque uma vez ele foi doar sangue e o enfermeiro falou que quem tira sangue emagrece. Né? Então ele tirava sangue direto, ele deixava até agulha aqui. Eu falei, qualquer dia ele fica sem nada. Evidentemente que ele fica sem nada mesmo. Né? E no exercício físico, como é que funciona essa coisa, por exemplo, de perda de eletrólitos, de perda de minerais? Como é que funciona isso, Paula? Então, dentro da prática do exercício físico, a gente, nesse cenário do compulsivo, né, de uma pessoa que está com uma relação disfuncional, é frequente, às vezes, ela ter essa relação do exercício associada a esses outros comportamentos inadequados que a gente pontuou, né? E aí a associação exercício físico com, por exemplo, o comportamento purgativo, né, de usar o vômito autoinduzido, por exemplo, né? Que acontece? A pessoa perde esses sais minerais, esses eletrólitos, né? Que ajudam no funcionamento dos batimentos cardíacos, né? Então, o que acontece com esse indivíduo que usa frequentemente um método purgativo, né, no seu corpo? Ele faz com que, na hora que ele purga, ele perde esses minerais, e dependendo da quantidade de minerais que ele perde, ele sofre essa alteração eletrolítica, e aí acaba acontecendo um distúrbio no ritmo cardíaco, ele entra num quadro de arritmia, e aí pensa esse cenário fazendo exercício físico. Né? Morreu.
Exatamente, que é um movimento que pede alteração cardíaca, né? Uma das primeiras alterações que a gente sente quando a gente se movimenta é a frequência cardíaca se elevar. E se você parte de uma situação, né, que já está colocando você numa arritmia, a chance de repente você vir a óbito por morte súbita, né, é muito grave isso, né? E às vezes a pessoa acaba, e essa é a questão, a pessoa acaba vindo a óbito, mas aí o atestado dela, a estatística, é de morte súbita e não de transtorno alimentar. Sim. Então, isso também é um ponto importante, né? Então, a gente, dentro de todas as síndromes psiquiátricas, o transtorno alimentar é o que tem maior taxa de letalidade, né? Por causa não só dessas questões de morte súbita, mas também por questões relacionadas a tentativas de suicídio, né? É um transtorno que tem altas taxas de suicídio também, né? Então é um transtorno também que a pessoa às vezes não tem só o TA, ela tem outros transtornos associados, né? Sim. O que exige muito do profissional que quer trabalhar com transtorno alimentar, porque esse profissional ele precisa ter mesmo esse olhar multi-interdisciplinar, entender um pouquinho das coisas para você saber em que passo que a equipe está andando, né? Uhum. E aí a gente poder fazer esse trabalho coeso. Então, assim, dentro desse cenário de um lado da moeda que eu te falei, do exercício disfuncional, o profissional de educação física, ele pode agir como, né? Ele pode complementar uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente sabe que minimamente eu preciso, para um tratamento adequado de um TA, um médico psiquiatra, um nutricionista especializado, um psicólogo especializado, né? E aí, essa equipe mínima, ela pode vir utilizar um profissional de educação física especializado também no assunto, que entende que, às vezes, aquela prática de exercício que alguns colegas podem reforçar positivamente, que, olha, esse é do foco Força e Fé, esse dá orgulho, né? Olha que orgulho do aluno, né? Quando, de repente, ele, dentro dele, está sofrendo muito, está com essa relação disfuncional, e ele é reforçado positivamente pelo profissional de educação física e por outras pessoas, pela sociedade, né? Então, esse profissional que é especializado, ele vai ficar intrigado com esse comportamento, ele vai acender um sinal de alerta, né? Então, é possível o professor entender que existem vários sinais de alerta, né? Estudar sobre o TA para entender que essa relação traz sofrimento, que tipo de sofrimento, que isso não é saúde, um corpo com essa silhueta, só porque está dentro de um padrão de beleza, então é considerado saudável? Não, a gente precisa ressignificar o conceito de saúde. Então, esse profissional de educação física especializado, ele vai ter que ter esse know-how, né? E esse olhar mais criterioso, né? De entender que talvez ali tem alguma coisa que precisa de acolhimento, que precisa de um olhar diferenciado e que precisa de ajuda, porque, em geral, você também sabe que a pessoa que tem TA e que está nesse comportamento disfuncional com o exercício físico, nem sempre tem crítica que isso faz mal para a saúde dele, porque, afinal de contas, como eu falei no começo do bate-papo, fazer exercício é ótimo, né? Eu estou fazendo uma coisa maravilhosa, estou indo na academia, estou me exercitando. Então, tem todo esse cenário de a gente estabelecer um novo vínculo com o exercício físico. Então, dependendo do diagnóstico, né, por exemplo, casos de anorexia ou casos de bulimia que está purgando muito, né, com esses comportamentos inapropriados que a gente pontuou, a gente às vezes precisa acessar esse exercício para recomeçar com uma nova relação, de um novo ponto de partida, né? Quais são os impulsos que levam a pessoa para se movimentar? Quais são as intenções, as motivações, as razões que essa pessoa está sendo puxada para o exercício? A gente vai ter que questionar tudo isso. Então, por isso que a gente precisa estudar essa relação do cognitivo, do quanto que impacta o meu pensamento nas minhas ações, né? O quanto que essa relação
de às vezes eu vir via comportamento trazer um pensamento diferente também, né? Então eu posso trabalhar essa via de mão dupla, como você falou, a favor, né, da saúde, para a gente melhorar esse quadro. Então, isso exige um conhecimento do profissional de educação física, que, falando assim, às vezes parece simples, né? Ah, é só ver quem está fazendo isso, isso, isso e pronto. Mas e como você aborda a pessoa? Como que você vai fazer a pessoa ter crítica de algo que você está vendo? Sendo que ela acredita até que ela é muito maior do que ela realmente é, do que você está enxergando. Então, não adianta você falar para ela que ela não é daquele jeito que ela está descrevendo para você, porque para ela sente um tamanho diferente no corpo. Como é que você vai rebater algo que a pessoa sente, né? Exatamente. Então, cabe a nós da educação física aprender a lidar com isso, né? Então, aprender esse caminho do cognitivo, do comportamento, estudar algumas referências da psicologia é fundamental para a gente poder... Isso. Para a gente Deu uma poder parada. humanizar... Travou? Agora já está falando, pode continuar. Tá bom. Para a gente humanizar o atendimento, né? Para a gente humanizar essa pessoa e não vê-la só como um corpo que se exercita e que dá orgulho para o professor, né? Exatamente. Uma coisa importante que você falou, Paula, que eu vou ter que retomar, na realidade, você falou assim, pode vir outras doenças associadas, né? Principalmente, eu vou falar do contexto da saúde mental, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, numa depressão, numa ansiedade, lógico, isso de alguma forma interfere na vida do paciente que tem anorexia, bulimia? Sim, mas nós também temos que pensar em outras comorbidades que, na realidade, deixam o paciente muito mais impulsivos. Sim. Por exemplo, um transtorno bipolar ou um transtorno de personalidade borderline, que já, enquanto sintoma desse transtorno, o indivíduo já é compulsivo. Então, se a gente for pensar nessa compulsão por algo, né, ou nesse exercício disfuncional, um paciente que tem uma anorexia e um transtorno bipolar, ele se torna muito mais impulsivo. Se ele for do tipo mais restritivo, onde ele tem conteúdo mais do exercício físico e do jejum, né, da dieta mais restritiva, o que a gente percebe? Que, por exemplo, ele não vai fazer 3 horas de exercício por dia, ele vai fazer 6. Sim. Uma outra coisa super importante que você falou também, principalmente, a gente vê isso mais na anorexia, a bulimia também apresenta, mas nem todos apresentam, a distorção de imagem corporal. Tá? Então, necessariamente, o indivíduo que tem anorexia, ele já não se enxerga como ele gostaria de enxergar. Tá? Então, já existe um grande dado aí na anorexia, que é o sentimento de desesperança. Sim. Tá? E que, lógico, isso afeta muito mais o quadro. Tá? Se a gente for pensar na bulimia, que também já é mais impulsiva, né? Porque quando a gente pensa em bulimia, na bulimia o indivíduo pode ser sobrepeso, peso normal, ou sobrepeso. Né? Se ele tem associado uma comorbidade dessas, também fica muito mais impulsivo. Sim. Tá? Fora que, necessariamente, não sei como acho que a tua experiência a gente trabalhou junto no ambulatório, no Ambulim, e a gente percebia, por exemplo, pacientes que eram mais compulsivos, mais impulsivos, tá? Eles usavam muito mais exercício físico, muitas vezes muito mais estratégias compensatórias, como indução de vômito, tá? E eles corriam muito mais risco de vida. Sim, ficavam mais expostos, né? A esse contexto. E uma coisa interessante, que a gente está falando mais do conteúdo mais do sexo feminino, né? Que normalmente todo mundo percebe o quê? É a mulher que tem mais esse contexto. Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade também. Não, existem muitos homens também que se exercitam buscando a muscularidade, né? Bem como mulheres também. É muito comum a gente acabar vendo esse interesse, essa intenção
da busca pela muscularidade nos homens, né? Mas também temos cada vez mais mulheres interessadas nesse corpo mais definido, né? Porque o padrão de beleza ele vai mudando, né? Se a gente fizer uma viagem no tempo e ver as silhuetas das Miss Universo, vamos pegar uma referência assim, né? Você vai vendo um corpo lá na década de 80, né? 70, 80, um corpo que existe um quadril, né? Que existe uma silhueta arredondada, que hoje, para alguns, vamos dizer assim, consultores de moda, seria chamado de plus size, né? Exatamente. Tipo assim, e aí e aí, se a gente for andando na década, né, 90, agora já quando entra no anos 2000, você vê silhuetas muito mais esbeltas, até mulheres com uma estatura mais alta sendo Miss do que há 30, 40 anos atrás, né? Uhum. Então, você vai vendo esse padrão de beleza se colocando na sociedade e a gente vê um monte de biótipo corporal que não corresponde a essa silhueta e as pessoas indo buscar esse corpo, né? Então, elas acabam fazendo algumas loucuras, né? E, às vezes, essas práticas em busca desse padrão desrespeita os limites da saúde, né? Então, a pessoa, ela tem uma busca desenfreada, né? E aí a gente vê isso. Então, houve um tempo que era um corpo mais esbelto, magro, né? E agora a gente não está vendo que é só o magro, mas também definido, com muscularidade, né? Com um corpo marcado, para eu ver os gominhos, né? Com um percentual de gordura mais baixo. Então, essa questão de busca pela muscularidade, ou mesmo busca por um peso específico, desrespeita muito a composição corporal, como que os tecidos do nosso corpo fisiologicamente funcionam, né? Uhum. E a gente tem, como eu falei, os biótipos, ou seja, os tipos de silhueta que as pessoas têm, né? Porque a diversidade corporal existe, né? Não tem como todo mundo ter o mesmo formato, né? Querer que todo mundo seja todo mundo da mesma cor, ia ser monótono. É legal ter cores diferentes, é legal ter corpos diferentes. E o mundo do esporte ensina isso para a gente, que corpos diferentes existem. Se a gente pegar todas as modalidades esportivas, a gente tem modalidades esportivas que encaixam um corpo, vamos dizer assim, considerado obeso e um corpo considerado longilíneo, eutrófico, né? A gente pegar modalidades que exigem mais força, você tem pessoas com corpos parrudos, com ossos fortes, largos, uma base larga, né? Então, será que é o esporte que me deixa daquele jeito, né? Ou será que o meu biótipo corporal me favorece se eu praticasse aquela modalidade, né? Mas ao invés de repente, eu me encontrar na minha prática esportiva que meu corpo pode fluir, por eu ser daquela constituição corporal, eu fico me puxando para me encaixar num padrão ou numa modalidade específica. E aí vem sofrimento, né? Sem dúvida. Então, quando você traz esse exemplo do impulsivo, o que a gente vê muito na prática, né? A pessoa acaba tendo essa prática desenfreada, né? E ela desrespeita muito os sinais do corpo, e a gente sabe que dentro de uma qualidade de saúde, de exercício de qualidade que traz uma saúde multidimensional, ou seja, no físico, no mental, no emocional, no social, né, em várias dimensões da minha vida, eu preciso respeitar um tempo de sono, um tempo de descanso, né? Eu preciso ter um intervalo para o meu corpo regenerar de um estímulo que ele recebeu hoje para o próximo estímulo de treino. E aí a pessoa impulsiva não respeita esses princípios básicos, né, de treinamento e acaba sujeitando o corpo a ficar lesionado. E aí, por exemplo, a gente vai ter pessoas super jovens com lesões que podem deixar sequelas por muitos anos, né? Lesões por fratura por excesso de uso da articulação, né? Às vezes entrando num quadro até de osteopenia, osteoporose, né?
E aí não tem volta, uma vez que você entra num quadro de osteoporose, não tem como você reverter, só tem como você retardar o processo, né? Então, tudo isso está dentro desse espectro de uma prática de exercício disfuncional. E aí a gente tem o outro lado da moeda, né? Que é as pessoas que detestam exercício, que são sedentárias, que não gostam de fazer exercício, que até sabe que faz bem. Poxa, eu sei que eu devia estar fazendo. Todos os canais de televisão já me ensinaram, né? Os programas de saúde da TV já me ensinaram sobre quanto que o exercício faz bem, que eu devia estar fazendo. E aí aquela pessoa que já fez vários planos, né, de academia, mas que nunca utilizou de fato por muito tempo, não consegue se engajar e sustentar. É aquela pessoa que toda segunda-feira vai começar, mas aí passa algum tempo, ela não consegue se manter ativa. E por que será, né? Por que será que acontece isso, né? Você tem algum palpite? Eu tenho. Eu tenho. Porque, na realidade, ela vai lá em busca de perder peso. Sim, exatamente. De perder E peso. aí, se ela tem dificuldade para perder peso, o que vai acontecer? Ela vai se frustrar se ela não encontrar esse resultado. E o exercício físico, ele é malvado nesse sentido, sabia? De trazer esses resultados estéticos, visíveis a olho nu. Por quê? A gente precisa de uma regularidade na prática de exercício para o corpo se adaptar e trazer à tona esses benefícios que às vezes ele já traz a curtíssimo prazo. Às vezes, em uma sessão, você já tem alguns benefícios, mas não são benefícios que você enxerga, mas que você sente. Só que eu só dou valor para os benefícios que são enxergados pelos outros e não o que eu sinto, né? Então, prova disso é eu estar lá na foto nas redes sociais pagando de linda, mas internamente a pessoa está sofrendo, está com depressão, está com uma relação conflituosa com a comida, com o corpo, né? Mas isso ninguém vê na foto e ela recebe um monte de comentários que reforçam positivamente ela seguir naquele foco força e fé, né? E aí a pessoa que não se engaja e que às vezes até sofre de sobrepeso, excesso de peso, se sente um lixo, se sente uma incompetente, né? Que não consegue se engajar no exercício físico. Tá vendo? Eu sou uma fraca, né? Que quando Uma não é bela crença, verdade. hein? Uma bela crença, hein? Uma bela crença. Eu Pois sou uma é, fraca. exatamente, né? Eu sou uma fraca, eu sou uma incapaz. As... Outra crença, né? Outra crença. E aí a gente está falando, então, também que é bacana de estudar no campo do cognitivo, comportamental, são essas crenças, né? Porque essas crenças que também podemos chamar de disfuncionais, né? Distorcidas, elas vão gerando mais pensamentos, que geram mais comportamentos, que aí você fica nesse ciclo, né? Então, aí a pessoa, ela não consegue ter uma relação bacana com o exercício, porque como que ela vai lembrar como que ela vai gostar, ter prazer de fazer exercício, se ela tem uma memória de todas as vezes que ela fez para perder peso, ela não conseguiu perder o peso, e aí ela vai ter uma memória positiva de exercício. Ela só vai ter memória de frustração, de injustiça, de revolta, de não quero, e aí vai colocando esse sentimento no corpo, do tipo, meu corpo não responde, tá vendo? Eu, às vezes, até num jeito mais extremo, não mereço viver, né? Sem Então, dúvida. esse pensamento do sedentário, que também tá um pensamento distorcido, né? Muitas vezes acontece porque as pessoas fazem o exercício com esse interesse de emagrecer, de perder peso, né? Não vê o resultado que gostaria, porque a pessoa bota uma expectativa muito alta e às vezes irreal, né? Querendo que o corpo responda rapidamente, quando cada um tem o seu tempo, né? E aí ele se frustra, e essa relação com a prática de exercício às vezes vira uma briga, um divórcio, e eu não gosto mais nem de pensar a respeito disso, né? Às vezes até fica aquela contemplação, né? Ah, eu queria gostar do exercício, eu queria poder fazer igual aquele, né? Eu queria.
E às vezes essa pessoa está com o corpo precisando mesmo de se exercitar, mas aí ela também não se sente pertencente nos grupos que se exercitam, porque as pessoas já têm os seus corpos perfeitos. Então, eu só vou me exercitar quando eu perder X quilos, daí eu vou me exercitar. Então, veja a dificuldade, né? Como está, de novo, uma relação também conflituosa. Então, nesse sentido, a gente precisa começar a educar as pessoas que perder peso é diferente de emagrecer. Sabia isso, Fátima? Lógico que sabia. Como Como assim? assim, Isso eu né? sabia. Acho que o povo Como não sabe o assim? que é perder peso, o que é emagrecer. Exatamente, porque quando as pessoas entram em programas de perder peso, né? Você pode de fato perder peso, mas a gente precisa lembrar do que é constituído o peso, né? É uma somatória dos componentes do nosso corpo. Então, o nosso peso, ele é representado ali pela ação da gravidade no nosso corpo, né? Mais o que? A nossa constituição óssea, nossa pele. Pensa a quantidade, quantas, junta toda a pele do nosso corpo, se fosse possível pesar, né? É pesado, né? Dependendo da minha altura, dependendo do meu tamanho, é muita pele, litros e litros de sangue, de líquidos, de células, de músculo, né? O que será que pesa mais? O tecido muscular ou o tecido adiposo, tecido de gordura? Qual será a sua opinião? A minha? A minha é lógico que é muscular, evidente. Mas para Quando muita eu... gente não. Não é, exatamente. Porque se a gente fazer essa brincadeira, né? Vamos pegar um pedaço de. Vamos pegar um pedaço de picanha que tem aquela camada de gordura maior, né? Se você colocar a mesma quantidade, pega várias camadas de gordura, coloca mais ou menos no mesmo tamanho de uma fatia de carne, né? E você juntar, pôr na balança, a massa muscular ela tem um peso maior do que aquela mesma proporção de tecido de gordura, aliás, né? Então, a gente precisa começar a entender que o peso, ele reflete uma somatória de fatores, né? E aí, quando eu faço exercício só pensando no peso, às vezes eu estou fazendo essa troca interna que não é vista a olho nu, né? Estou conseguindo construir mais células musculares, mais tecido muscular. Isso reflete na balança, ou às vezes meu peso fica igual, eu não perco peso, porém eu estou emagrecendo. Então a gente precisa entender que às vezes emagrecer não significa perder peso. Emagrecer significa, às vezes, diminuir o percentual de gordura que eu tenho no meu corpo, né? E quando eu foco no exercício só na perda de peso, e aí eu não vejo resultado, eu largo o exercício. E quando, na verdade, eu poderia estar me beneficiando de muitas outras coisas que o exercício está trazendo, como, por exemplo, a questão cardíaca, meu sistema cardiorrespiratório, minha massa óssea se fortalecendo, meus parâmetros clínicos, colesterol, glicemia, né? Minha cognição, eu tenho um cérebro mais oxigenado, mais disponível, né? Para poder trabalhar, para poder produzir, para poder me regular emocionalmente, né? Estou perdendo tudo isso, estou deixando tudo isso de lado porque eu não tive um resultado na balança, né? Então, a gente reduzir o exercício a simplesmente mudar o peso é perder toda a beleza que o exercício pode trazer para a vida da pessoa, né? E tudo isso que a gente conversou aqui, né, de fazer essa ressignificação, essa psicoeducação, a gente faz dentro da abordagem exercício intuitivo, que é o que eu tenho defendido, né? Com muitos referenciais teóricos, inclusive o da cognição, né? O cognitivo comportamental. É um dos pilares para a gente poder fazer esse trabalho de ressignificar pensamento, fazer o indivíduo entender que o que ele pensa reage emocionalmente em como ele sente, em como ele se sente e em como ele age, né? E que talvez se eu fizer a mesma ação, um movimento, um exercício, eu posso estar fazendo o mesmo exercício, porém, eu estou
trazendo uma relação diferente com esse exercício. Eu estou pensando no meu corpo, trazendo um exercício que respeita o sinal do meu corpo, que respeita a minha individualidade, que respeita esses parâmetros todos que compõem o meu corpo. Eu estou fazendo exercício para cuidar de mim, eu estou fazendo exercício com foco no autocuidado, eu quero ser mais gentil com o meu corpo, eu quero ser mais responsável e respeitar mais o tempo do meu corpo, quero cultivar paciência para vir os resultados, quero cultivar essa qualidade de equilíbrio nas minhas relações, tanto com o meu próprio corpo, quanto com a comida, quanto com as pessoas, quanto comigo mesmo, né? Então, tudo isso faz parte de uma visão de a gente defender um exercício intuitivo. Uma prática de exercício intuitivo significa eu ter uma atitude diferente perante o exercício, seja na corrida, seja na dança, seja no meu esporte, no meu crossfit, enfim, no que você fizer, mas se você tiver essa atitude mais responsável e mais conectada, né? Vou fazer exercício, será que eu comi o suficiente para fazer esse exercício? Será que eu dormi adequadamente, né? Então, a gente trazer uma percepção de, nossa, mentalmente eu estou muito cansado porque eu trabalhei sentado o dia inteiro e usei muito minha parte cognitiva, né, meu mental, mas meu corpo físico ficou ali estagnado. Então, de repente, eu posso fazer um equilíbrio disso, mexer meu corpo, já que a mente ficou mexendo o dia inteiro no meu trabalho e meu corpo lá parado. Quem sabe eu poder reequilibrar fazendo movimento e fazer o cansaço mental, cansar com o físico, os dois darem as mãos e revigorar junto. Isso é a abordagem do exercício intuitivo, que a gente também quer abordar, né, durante o nosso estudo aí, a gente estudar a respeito disso e entender o quanto que a gente pode ajudar a pessoa, e em especial o psicólogo, em parceria, né? Quando o psicólogo ele entende isso, que eu não preciso ver a quantidade que a pessoa faz, mas sim a relação que ela tem com o exercício, qual é o impulso que leva ela para agir por exercício, a gente pode já falar, talvez a gente possa fazer união de saberes aqui e trabalhar em equipe, né? Acho que é isso que é muito legal no nosso trabalho. Exatamente. O Paulo estava falando, né? E essa parte, na realidade, ela faz toda a diferença no trabalho interdisciplinar nosso, né? Dessa compreensão, tá? E uma das coisas que a gente acabou deixando de falar, né? E eu vou responder uma pergunta que tem aqui, me ajude, da Julicélia. Por que é tão difícil quem tem transtorno alimentar emagrecer? Boa pergunta, obrigada pela sua pergunta. Né? Bom, psicologicamente, tá? Existem algumas coisas que eu poderia dizer e você vai complementar comigo, né? Primeiro dado, por que é tão difícil? Porque existe exatamente o que Paulinha falou até agora, uma confusão entre o meu corpo, tá? E aquilo que eu tenho, eu vou dizer, no meu ambiente, tá? Então, assim, a alimentação é importante? É. Tá? O exercício físico é importante? É. A saúde mental é importante? É. As minhas relações sociais são importantes? São. Mas quais são as crenças que eu construo em relação a isso tudo? E uma das coisas que é tão difícil de emagrecer, ou de chegar naquilo, por exemplo, se a gente pensar na anorexia, ela já chegou e já passou. Tá? Ela não emagreceu, né? O que ela aconteceu com ela? Ela quase sumiu pela restrição alimentar. Então, ela restringe o alimento e entra no exercício físico. Né? Ou, quando você faz uma dieta muito restritiva, a tendência, tanto na anorexia, se for uma purgativa, que aí piora, né? É a compulsão alimentar. Se for na bulimia, a restrição vai gerar compulsão alimentar. Se for no indivíduo
Obeso com transtorno da compulsão alimentar, isso é importante, nem todo obeso tem transtorno da compulsão alimentar, tá? Mas alguns dizem mais ou menos, hoje já deve ter aumentado um pouco, 30% da população obesa tem transtorno da compulsão alimentar, tá? Todos eles seguem o mesmo requisito. Dieta restritiva, compulsão alimentar. Ou dieta restritiva. Dificulta emagrecer, né? Porque a pessoa está tendo os episódios de compulsão alimentar. E também, aliado a isso, tem 2 pontos que eu gostaria de salientar. Além dessa questão da compulsão alimentar, tem um ponto. O que eu estou entendendo por emagrecer? Se emagrecer é o reflexo na balança, lembra o que a gente acabou de conversar, né? Às vezes a balança não mostra o emagrecimento real, de fato, verdadeiro, né? Então, às vezes eu estou fazendo uma troca de composição corporal, mas eu falo, putz, não estou emagrecendo porque estou usando o parâmetro errado. Ao invés de estar fazendo alguma medida de circunferência, ou até mesmo um exame de densitometria óssea para ver como é que está a minha composição corporal, né? Que é um parâmetro muito mais fidedigno, né? Da minha saúde, eu acabo me pautando por uma balança e pelo meu peso, né? E aí, olha como esse parâmetro afeta as pessoas, né? O quanto que eu ver determinado número, eu me deixo afetar por esse número que eu vejo, né? O que às vezes ele está representando, como a gente falou, uma composição corporal com mais massa muscular e eu estou me afetando. Mas também tem um outro ponto, que de repente não tem, a pessoa pode nem ter a compulsão alimentar mais, nem está fazendo exercício e tendo a sua massa muscular incrementada, né? E mesmo assim a pessoa não consegue emagrecer. Aí a gente tem um ponto bem determinante, sabe? Como é mesmo o nome da pessoa que perguntou? Sabe? Julicélia. Julicélia. Um ponto bem importante. Quantas vezes na vida essa pessoa passou por efeito sanfona? Quantas dietas essa pessoa passou? Porque cada vez que você impõe uma restrição no seu corpo, fisiologicamente, as suas células, elas não falam, nossa, estamos fazendo uma dieta. Elas se sentem agredidas, do tipo, está faltando nutrientes. Elas não sabem se você está fazendo uma dieta porque você escolheu ou porque você está numa guerra e está em falta de alimento ao seu redor. A célula não tem essa diferenciação, né? Então, ela fisiologicamente vai ter uma reação, né? Então, ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai começar a estocar energia, porque ela não sabe se ela está, como eu falei, né? Se você está precisando ter uma proteção no seu corpo, porque ele não sabe quando que você vai comer de novo, porque você está sofrendo uma restrição, né? Então, ele começa a ficar mais eficiente no armazenamento da energia, né? Você treina o seu corpo a ficar mais eficiente em não gastar energia. E aí, o que acontece? Cada vez que eu sofro efeito sanfona, vai ficando mais difícil alterar o meu peso, porque o corpo, ele não confia mais tanto em você para deixar aquela energia circular e você utilizar ela, seja no seu exercício, seja no seu dia a dia, né? Então, o seu metabolismo vai mudando o ritmo. Que, independente de fazer efeito sanfona ou não, é uma tendência, é uma reação fisiológica do nosso corpo. Nasceu, né? Chegou na fase adulta, a gente já começa a ter um processo de ir para um processo de envelhecimento que também naturalmente faz com que a gente tenda a ganhar peso, a encorpar, né? É só a gente ver celebridade, né? Como parâmetro. Aquele ator, atriz que novinha, super na silhueta fininha e que depois ele vai encorpando. Quando é maior de idade, já está com um corpo maior, é mais gordo, porque faz parte do envelhecer o corpo ganhar peso, né? Então a gente acaba fazendo uma luta aí, né, para não ganhar muito peso,
para não... E se eu sou uma pessoa desconectada com os sinais do meu corpo, né? Aí essa batalha fica mais difícil ainda. E aí, às vezes, a pessoa acaba indo usar recursos não tão saudáveis para conseguir Exatamente. manejar esse peso. E uma outra coisa, Paula, que acho que a gente não pode deixar de falar, é que os indivíduos com transtornos alimentares, eles apresentam erros de interpretação. E o Sim. erro mais o que mais aparece, na realidade, é a dicotomia, ou seja, tudo ou nada. Isso é verdade. Esse pensamento, ou eu faço tudo Tudo perfeito, feito, né? Ou eu não faço nada. né? Nada Então, funciona. isso, nada funciona. Então, assim, eu vou fazer uma dieta restritiva, tá? Se no meio do dia eu não aguentei e eu peguei uma bolacha, eu já digo o seguinte: já acabei com a minha dieta, já não vale mais nada, Vamos agora largar. vamos largar tudo e eu posso me fartar, né? Uhum. Então, esse movimento, ele também é o quê? É um grande complicador. Porque o Sim, indivíduo está completamente, eu vou usar a palavra completamente, disfuncional. isso é. É o Né? Jaque, né? Já que eu É o comi essa já que, bolacha e saí da dieta, então eu vou comer o pacote todo logo, e na outra semana eu começo a dieta de novo, né? Então, exatamente. esse comportamento tudo ou nada, 8 ou 80, que a gente fala muito no nosso bastidor, né? É um pensamento que dificulta esse equilíbrio, né? Porque a gente está falando das extremidades e a gente está falando aqui de procurar equilíbrio. E ficar em equilíbrio, gente, dá trabalho. Porque é só a gente pensar numa balança, né? É muito mais fácil você pender assim para um lado, aquela balança de, 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 eu de cheguei um a dia. de mercearia. De mercearia, né? Daqui a pouco a gente não vai poder mais falar isso, que não vão saber o que é. Exatamente, não vou saber o que é. Mas aquelas balanças que a gente vai botando os pesos e ela vai subindo, né? Pensa quanto tempo você precisa para fazer os dois pratos ficarem equilibrados e quanto tempo você precisa para polarizar a balança. Milésimos de segundo para polarizar, vários minutos para você conseguir Equilibrar. equilibrar. Dá trabalho. Então, você polarizar é uma reação mais fácil, vamos dizer assim, né? Só que aí a gente precisa fazer esse ponderamento, a gente precisa ter esse discernimento, né? Por isso que dentro também da abordagem do exercício intuitivo, a gente trabalha respaldado no cognitivo comportamental e em outras referências, a gente poder fazer uma pausa, não ser tão impulsivo. E aí vem a meditação para nos ajudar, né? Que é o outro referencial teórico que nos ajuda muito. De antes de eu ir para aquele exercício e fazer 5, 6, 7, 8 e não pensar em nada, né? Ou às vezes até estar pensando esses pensamentos punitivos e conflituosos com o corpo e com a comida, e eu viro uma usina de pensamento nesse conflito, ao invés de estar apaziguando, desestressando e energizando o meu corpo, eu estou criando mais pensamento, estou me xingando, estou naquela menos-valia, né? Então, assim, Uhum. essa percepção do que eu estou pensando durante a minha prática é uma coisa que a gente faz muito na abordagem exercício intuitivo. Então, durante uma prática de qualquer exercício, mas que você esteja sendo conduzido por uma abordagem nessa linguagem que respeita o sinal do corpo, o professor vai questionar: o que você está pensando agora? Que tipo de pensamento que está te acompanhando? Será que são pensamentos que te encorajam, que te valorizam, ou são pensamentos que te julgam, que te criticam, né? E aí a gente, daqui na educação física, a gente não vai querer mudar esse pensamento, porque aí a gente joga para o psicólogo, né? A gente Exatamente, só para mim. quer clarear, a gente só quer fazer com que a pessoa tenha noção. Putz, é mesmo, olha, eu estava pensando isso. Mas por que eu estava pensando isso? Leva para sua terapia. Então, a gente tem essa frase, essa máxima, sabe, Fátima, nas nossas sessões, Sim. especialmente quando a gente está com um personal individual, que aí a gente consegue ter essa informação um pouco mais, né? Então, isso daí é uma coisa que você precisa levar para a sua terapia. Então, a prática de um exercício intuitivo, pautado nesses referenciais, nos ajuda
a andar mais no tratamento do psicólogo, porque a gente é parceiro do psicólogo de ajudar esse paciente a se ter mais clareza do que ele tem de impulso para a ação. E aí ele leva esse conteúdo para o terapeuta, e aí o terapeuta trabalha, porque ele usou dessa prática de exercício com uma maior presença por conta de uma qualidade, vamos dizer assim, meditativa, uma atitude mais presente, né, no corpo. Então ele foi guiado pelo professor ali de um exercício intuitivo a ter mais discernimento. E aí ele fala, putz, mas o que o professor de educação física vai fazer com isso? Ele não vai ficar falando, não pense isso, você não devia pensar assim, né? Não, existe um contorno, que aí quem é treinado e quem entende dos referenciais vai entender que, poxa, eu já fiz a minha função, agora eu entrego para o psicólogo. E aí a gente vai andando parceiro e não querendo fazer o trabalho do outro, porque daí a gente começa a pisar na falta de ética, né? E não, acho que nem só na falta de ética, acho que esse é o dado principal, né, Paula? Concordo com você plenamente, mas a gente acaba interferindo em coisas que, na realidade, não fazem parte do nosso contexto. E não vai ser benéfico para a pessoa, exatamente, né? É a mesma coisa eu falo assim, olha, não faz esse exercício porque eu acho que ele vai te machucar. Eu não tenho essa capacidade para dizer isso, né? Então, esse movimento, essa relação, ela é pautada no conhecimento, né? Então, assim, eu entendo um pouco do que você fala, do exercício intuitivo, sim, eu preciso entender até para poder, mas eu não vou entrar nessa área, tá? Você precisa, é legal você entender, até para você poder, quando você perceber que o seu paciente pode se beneficiar de uma prática de exercício físico, você não ser aquele profissional que vai ser e falar a mesmice que muitas pessoas falam de, mas é porque você está querendo emagrecer, né? Você quer perder uma barriguinha, quer mudar os seus pesos e tal. Porque geralmente é isso que faz com que as pessoas lembrem de se exercitar, né? Ou às vezes o psicólogo vê o paciente, vamos dizer, fora de um peso saudável e propor. Você já pensou em fazer exercício físico? Por que a gente só lembra do exercício físico nessa hora? Então, o psicólogo ele pode, de repente, pegar, puxa, você está muito ansioso, você já pensou em fazer uma prática que vai ajudar, que você vai poder colocar essa ansiedade nessa prática, usar como ingrediente, né? Exatamente. E aí, então, que tal você fazer uma pausa, fazer um movimento de perceber que tipo de conteúdo que você está carregando agora, e aí você fazer escolhas de alguns conteúdos para te acompanhar durante a sua prática, durante o seu exercício. Então, às vezes o psicólogo pode ser aquele profissional, aquele parceiro que vai ajudar a pessoa a ter crítica de que o ambiente que ela escolheu para se exercitar talvez não seja o adequado para ela naquele momento, porque ela se compara muito, pacientes com TA se comparam muito, né? Nossa. Então, aí, às vezes, talvez esse ambiente não seja o adequado para você nesse momento. Vamos pensar em outra coisa, né? Então, ou às vezes entrar naquela máxima também do tipo, estou ansioso. Já pensou fazer yoga? Vamos fazer yoga, que yoga resolve tudo. Realmente, yoga é uma prática que traz muitos benefícios. Mas às vezes a pessoa não se vê fazendo yoga. Ou ela vai lá para yoga e fala, aquela vibe não é a minha, né? Então, por isso que a gente está falando de atitude, não necessariamente da modalidade. Porque se eu trabalhar a relação e a atitude, seja qual for a modalidade dela, eu vou fazer sintonizado com o meu nível de energia, com o meu nível de disposição, com o tanto que eu pude cuidar de mim hoje, né? E vou fazer esse ajuste. Então, se hoje eu tenho que correr 5K, porque está lá no meu plano de treinamento que eu tenho que fazer os 5K, só que aí foi um dia mega puxado, eu não consegui almoçar, meu chefe ficou no meu pé, tive que entregar, tudo deu errado, né? Aí, de duas uma, ou eu nem vou, falto, nem vou hoje, falto, porque eu vou chegar lá, o professor vai ficar na minha cabeça falando que eu tenho que fazer os 5K. Ou eu mesmo, o meu próprio juiz interno vai falar, você não pode deixar de fazer os 5K, né, de hoje, do seu volume de treino. Ou se eu sou um praticante de exercício intuitivo, eu vou falar, não, eu vou lá para me renovar, eu vou fazer o que dá.
e vai ser muito bom. Vou ajustar e vou lá usar o meu cansaço como ingrediente para eu me cansar fisicamente e renovar todo o meu corpo de maneira integrada. Ou ainda posso até escolher não ir, mas aí não estou sendo indulgente. Eu estou sendo realmente responsável, porque, cara, hoje eu não consegui nem comer direito. Eu preciso de energia circulando para botar o exercício em movimento, né? Eu nem consegui abastecer meu corpo hoje. Como é que eu vou lá? É até uma irresponsabilidade com o meu corpo. Então, só que esse pensamento, essa ponderação, eu preciso estar equilibrado para dar esse tempo de fazer o equilíbrio, né, Fátima? O que a gente chama Quantos aí... de nós está com esse tempo, né? O que a gente... Exatamente. O que a gente chama aí de ajuste emocional. Isso. Tem que ter um ajuste emocional. Só que nós temos duas perguntas aqui, Paulinha. Tá, vamos. Eu acho que eu vou conseguir responder. Transtornos alimentares podem estar ligados a traumas? Aí podem. É para você mesmo. Podem, tá? Já existem estudos na literatura que comprovam que, por exemplo, pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência, né, podem desenvolver transtornos alimentares, principalmente bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Tá? Tem uma outra pergunta. Eu espero, Fátima, me achará. Será que eu consegui te dizer? Ok? Ela está lá no Tocantins, olha que legal. Ela está lá no Tocantins. Silvana, como ajudar os pacientes a ter a percepção da saciedade? E como psicoeducar para comer a quantidade adequada ou a indicada pelo endócrino? Tá, essa quantidade adequada, em primeiro lugar, a gente tem que ver se essa quantidade que está adequada, se ela é a que o endócrino está indicando, porque às vezes o que eu preciso não tá sendo a mesma medida do endócrino, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. A saciedade é um sinal do corpo. Se eu estou desconexo com o meu corpo, vai ser difícil eu sentir que estou saciado, né? Então, dentro dessa prática de a gente perceber o corpo durante um exercício, de eu dar uma escuta, eu posso treinar essa habilidade de entender o meu corpo novamente. Porque lembra, se eu já fiz muita dieta, por exemplo, eu perdi a conexão com esses sinais, né? Ficou desregulado, porque eu não estava comendo de acordo com a minha saciedade, como quando eu era bebê, por exemplo, que eu tinha esse sinal bem claro, marcado, bem claro, porque pelas regras sociais ou regras autoimpostas, eu fui perdendo essa competência do meu corpo, né? Então, uma vez que eu quebrei o vínculo com o meu corpo, eu vou ter que resgatar. Então, pensa assim, né? Eu costumo dar o exemplo do tipo assim, pensa se uma pessoa que você confiava muito e que, de repente, ela pisou na bola e você começa a desconfiar dela. Quanto tempo será que você vai precisar para resgatar a confiança dessa pessoa? Alguns jeitos de ser, talvez, para sempre, né? Para outros, pode ser que eu consiga trabalhar esse perdão e dar mais uma chance. É o seu corpo. Quanto tempo será que seu corpo vai precisar para confiar em você de novo, que você vai dar o suficiente para ele se sentir saciado? E se eu estou desconectado, quanto tempo será que eu vou precisar para reconectar? Isso é muito particular, é individual, né? Cada um tem um tempo. Então, fazer a pessoa ficar mais atenta aos sinais do corpo pode ser uma estratégia para ajudar ela a resgatar esse sinal de fome, se é uma fome física, ou se eu estou com emoções aqui contagiando o meu corpo e eu estou achando que é fome, né? Ou ainda estou saciado, comi o suficiente, estou atento. Olha aqui, tem uma parte do meu corpo que está falando isso para mim, né? Então, se a gente treina essa habilidade de entender os sinais do corpo por meio do exercício físico, pensa, o exercício físico, ele cria sinais bem marcados. Eu sinto o suor, eu sinto a temperatura, eu sinto os batimentos cardíacos. Se você começa a reconhecer pelo menos essas alterações maiores,
quem sabe, pelas maiores, você reaprende a chegar nos sinais mais sutis. É uma hipótese, eu não estou falando embasado em evidência, porque não teve nenhum estudo que falou isso. Eu estou falando isso em cima da minha experiência clínica, né? De lidar com os pacientes com TA e ir por essa via, pensando, puxa, de repente eu posso me exercitar por isso, para resgatar os sinais de conexão com o meu corpo, eu ficar mais presente. Então, se eu estou mais presente, eu não estou comendo e pensando em outra coisa, ou distraído vendo TV, ou pensando em todo o meu trabalho que eu tenho que fazer, eu estou olhando, eu estou cheirando, eu estou sentindo os alimentos. Isso vai fazer com que a minha saciedade seja retomada aí aos poucos. Espero ter respondido aí a Silvana. Isso. E o que ajuda também, falando para a Silvana, e você falou super bem esse dado de você estar prestando atenção naquilo que você está fazendo, e principalmente na alimentação, a terapia cognitiva ela tem usado muito o mindfulness eating, tá? Sim, o mindfulness, que é isso, que é a ideia do quê? Do indivíduo começar a saborear, né? Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente, ela comeu chocolate, tá? Ela comeu 50 gramas de chocolate, eu olhei para ela e falei assim, eu vou comer um chocolate junto com você. E aí eu peguei um chocolate e pus aqui. Tá? Enquanto ela comeu isso de chocolate, eu tinha comido isso. Aí eu falei, você não acha que você engoliu o chocolate? Porque você comeu 50 gramas e eu não acabei as minhas 20 gramas. Tá? Nem deu tempo de saborear. Nada. Qual foi a diferença? Eu falei, enquanto eu pus, nós pusemos os mesmos quadradinhos juntas. Enquanto eu pus um quadradinho, eu vi você mastigando o quadrado e eu tentando saborear o quadrado para poder sentir textura, sentir o gosto, tá? E aí ele foi dissolvendo na minha boca, necessariamente, tá? Então, quando eu acabei as minhas 20 gramas, eu falei para ela assim, eu estou saciada, e você? Se eu pudesse, eu comia tudo. A saciedade não veio, né? Porque não deu tempo de processar, né? Exatamente, porque assim, a partir do momento que eu ponho o alimento na boca, tá? Existe o quê? Nós temos vários receptores, né? Vários mensageiros que vão levar para o cérebro a indicação de que estou me alimentando. Estou me alimentando, tá? O cérebro, na realidade, ele tem um tempo para esse entendimento. Que também pode variar de indivíduo para indivíduo. E também pode variar de pessoa para pessoa. É o tempo de reação, a gente fala. Exatamente, né? Exatamente. Então, este movimento ele é importante. Então, por exemplo, que nem você falou, se eu estou conversando contigo, estou comendo, eu estou fazendo o quê? Eu estou comendo ou estou conversando? Aí já perdeu a conexão do comer, né? Já perdi a conexão do comer. A mesma coisa se encontra com a televisão, a mesma coisa se encontra com essa coisa insuportável que todo mundo anda. Tá? Então, você perde a conexão muito facilmente quando você está fazendo outra coisa. Então, você está olhando para o seu corpo? Não. Você está sentindo a sensação de que está ocorrendo algo aqui? Porque eu ponho na boca, eu engulo, vai passando, vai passando, vai passando, até me chegar no estômago. Tá? E aqui, ó, está dizendo assim, ó, ela está fazendo o movimento. E isso em termos físicos mesmo, de sistema nervoso, né? Exatamente. Porque a desconexão, o que é também? É a falta de inervação ali, né? A gente não está falando só do ponto de vista, vamos dizer assim, só do subjetivo, essa desconexão. Ela é física mesmo, é uma desconexão neural, né? Porque é aquela região ali, né? Do prolongamento do sistema nervoso não está sendo ativado, ele não está recebendo a conexão. Nada. Então é treinável, percebe? Isso que você treina, né? Você dá tempo da informação, do impulso elétrico, do impulso nervoso chegar, né, no cérebro, porque às vezes aquela rua para chegar até o cérebro tá bifurcada, ou ele tá numa velocidade mais lenta, né?
E aí você precisa ter paciência para fazer esse percurso acontecer. E na medida em que você repete isso, você vai fazendo com que esse impulso aprenda novamente o caminho e a inervação aconteça e a reconexão seja feita. Exatamente, perfeito. Nós temos mais uma pergunta do Tá. Hermógenes. Vocês acham que as cobranças com relação a metas, tanto em dietas quanto em treinamentos, atrapalham para os pacientes com transtorno alimentar? Qual a sua resposta, Paulo? A minha já é. Sem dúvida, sem dúvida, Sem Hermógenes, dúvida. porque uma das coisas que mais existe no paciente com transtorno alimentar é a autocobrança. Cobrança, exatamente. Então, assim, já existe a autocobrança que pensa que não é pouca, é uma autocobrança enorme, um perfeccionismo bem exacerbado, né? Um juiz interno que grita, né? Que devia, você devia estar, tudo, o tempo inteiro, né? E aí a gente vê, além da autocobrança, o redor, né? A parte social, vamos dizer assim. Às vezes, o próprio profissional, né? Seja da educação física, seja da saúde. Quantas pessoas, às vezes, falam, eu não vou lá no médico, ou não vou lá no nutricionista, não, porque ele vai brigar comigo. Ele vai brigar comigo porque eu fiz tudo errado. Oi, não vou no profissional que me ajuda, que vai cuidar de mim, porque eu vou levar bronca. Então, essa pessoa não está cuidando de você. Porque se você não está conseguindo seguir uma conduta que foi te passada, você precisa de ajuda, de estratégia, de alguma habilidade, de técnicas para você conseguir aderir àquele comportamento, né? Porque o comportamento que a gente quer, o indivíduo precisa ter para ter saúde, a gente já sabe o que precisa fazer. Eu preciso comer fruta, legumes, verduras, preciso fazer exercício 30 minutos por dia. A gente já sabe toda a missa, né? Mas a questão é como eu arrumo tudo isso e faço tudo isso? Como é que eu gosto de me exercitar? Como é que eu gosto de comer uma fruta, um legume? Existe um treinamento, você se expor, você se desenvolver as suas competências e habilidades para você adotar esse comportamento, querer repetir esse comportamento e ele um dia se tornar um hábito, né? Exatamente. E uma coisa importante, Paulo, desculpa te cortar, já te cortando, é que essas metas, algumas vezes, não atendem à necessidade do paciente. Sim, porque existem... Aí a gente entra naquela máxima, necessidade ou desejo? Desejo, exatamente. Né? E o que outra você coisa, deseja é o que o seu corpo necessita? Exatamente. É o que essa saúde precisa? Exatamente. Então, dentro desse contexto, o que acontece? Para nós, terapeutas, e para vocês, profissionais de educação física, quer falar educadores físicos é mais fácil. Mas pode falar aqui entre nós, não tem problema. Profissionais de educação física, o que acontece aqui, na realidade? O indivíduo entra num quadro altamente de frustração, altamente de angústia, de desesperança, porque ele não alcança. Incapacidade. Então, ele vai ativando as crenças, tá? Ele vai ativando as crenças, os pensamentos vão sendo desvalorativos, tá? Você não consegue, você é uma porcaria mesmo, você não dá conta de nada, tá? As emoções vão ficando cada vez mais exacerbadas. E qual é o comportamento típico? Evitação. Aí ele evita ir no médico, porque o médico vai brigar. Ele evita fazer exercício físico, porque o professor vai falar com ele, veja, você não, olha como você está. Tá? Ele vai ao psicólogo e o psicólogo vai dizer para ele assim, pô, mas você deveria ter seguido isso. Não é bem assim, gente. Tá? E também o interessante é a gente criar as metas juntos, né? Exatamente. Criar metas juntos em doses homeopáticas, né? Passo de cada vez, porque aí você aumenta a chance da pessoa se sentir eficaz. Então, a gente trabalha muito com essa habilidade da pessoa ter autoeficácia, né? Exatamente. Ela se sente eficaz. Então, quando você atinge uma meta, né? Quando você tem uma lista de tarefas que você aquele check fiz,
dá uma descarga de dopamina ali, né? Tipo, Exatamente. Fiz. Então, a ideia é que a gente possa criar uma meta que seja favorável para o sucesso. Então, Exatamente. a gente pode criar isso junto, porque às vezes o paciente com TAA em especial, ele já cria metas irreais. E se você não tem esse passo com ele, você às vezes fala, então tá, vamos batalhar nessa meta, só que é uma meta irreal, você tem que criar uma meta plausível para ele, né? Não chega. E você falou uma coisa importante, que você falou em autoeficácia, tá? A autoeficácia, na realidade, eu vou fechar aqui, tá? Porque nós já passamos o horário. A autoeficácia é um dos pilares que formam a autoestima, tá? Uhum. Nós temos 4 pilares na autoestima. O autoconceito, como eu me percebo, imagem corporal, se eu gosto ou não gosto da minha imagem corporal, o quanto eu me auto-reforço e a autoeficácia. Tá? Então, dentro desses 4 contextos, se a gente for pensar nos transtornos alimentares, tá? Um dos dados principais está ligado à autoestima. Ele não se percebe como alguém que consegue desenvolver, tá? Ele se percebe como fracasso. Ele não gosta da sua imagem corporal, porque a maioria deles tem distorção de imagem, isso piora. Eles não se auto-reforçam, porque eles não chegam em meta nenhuma. Eles não conseguem, porque as metas são irrealistas. Tá? E o quarto contexto, eu sou totalmente incapaz. Minha autoestima rebaixou. Pois é, e aí eu queria deixar também de recado final para o pessoal que dentro da proposta da abordagem exercício intuitivo, a gente trabalha muito essa meta real. A gente propõe exercícios físicos para a pessoa fazer durante a nossa aula, que às vezes ela olha e fala, poxa, isso aí é muito fácil, eu consigo fazer, né, tranquilo. Só que daí a gente coloca um tom de presença. Um tom, uma velocidade, uma intensidade, uma qualidade de presença que faz com que aquele movimento que eu olhei e achei muito fácil, no ritmo cadenciado ou no nível de atenção que eu olho, né? Pensa assim, quanto tempo que eu consigo sustentar ficar olhando para o olho no olho de uma outra pessoa? É difícil, né? E aí, às vezes, a gente não consegue, você começa a olhar para o outro lado, é difícil você sustentar olho no olho, né? Você ficar ali quieto, olho no olho. É o que a gente faz no exercício. Você com o seu corpo. Você sintonizado com o seu corpo. Que percepções que você reconhece agora? Você está fazendo aí, suas flexões, seus movimentos, que seja o movimento que você está fazendo. Seja uma postura da yoga, seja uma postura da academia. Não importa qual exercício. O que você está sentindo? Você tolera isso? Você está respeitando o seu condicionamento físico, o seu limite? Você está se desafiando com respeito? Né? Que pensamento que está passando pela sua cabeça? Então, aí a pessoa vai percebendo a presença dela. E aí ela pode, de repente, terminar e falar, puxa, eu consegui fazer. Autoeficaz. Né? Então, a gente vai reforçando essa capacidade da pessoa, dela se sentir mais capaz, porque a proposta que foi dada para ela pode ser ali, às vezes, algo simples, mas a qualidade do movimento, da percepção, se ela está respeitando a biomecânica dela, ao invés de estar fazendo errado e doendo todo o corpo porque está fazendo errado, aí como que ela vai sentir prazer no exercício que ela faz tudo errado? Tudo isso a gente cuida durante uma prática de um exercício intuitivo que é mais cuidadoso, mais responsável, mais presente. Então, eu deixo o convite para você, Fátima, e para todo mundo que está aí, quem for nos escutar depois no YouTube, de conhecer as nossas aulas com a abordagem de exercício intuitivo para você treinar essa atitude e levar para qualquer modalidade que você quiser. A gente está tendo aulas online, né? A gente lançou aí um trabalho chamado Corpo Ativo para as pessoas se sentirem mais ativas no seu corpo. E aí fica o convite para quem quiser experimentar uma aula sem compromisso com a gente, né? Aulas online da sua casa, de qualquer lugar, mas só se conectar com a gente, seguir lá o @exercício intuitivo no Instagram, que a gente vai ter uma maior satisfação de conhecer um pouquinho mais de vocês.
Maravilha. E, Paula, antes da gente terminar, eu vou dizer uma coisa. É. Essas pessoas que estão nos vendo aqui, elas não podem perder a próxima live, né? Que Tá. eu ainda não tenho a data, mas eu já vou lançar daqui a pouquinho com o Josemar, que ele vai falar. A live vai ser com a psiquiatra, Ah, tá? legal. E aí nós vamos discutir, de fato, o diagnóstico de transtorno alimentar e como o terapeuta trabalha com esse contexto também. E Uma outra, médica né? ótima, por sinal, viu? Exatamente. E outra, né? E outra, nós vamos terminar as nossas lives, Desse ano. não sei se esse ano ou no início do ano que vem, né? Mas eu espero até esse final de ano, é um encontro entre a multidisciplinariedade. Eu, Paula, Fernanda Pciolaro, Anne Maciel, Esther falando Chomer. Schomer, isso, Esther Schomer, esqueci de alguém? Falando sobre Você. como, exatamente, esqueci de mim, como trabalhar os transtornos alimentares falando a mesma linguagem. Não Uhum. dá para perder. Ah, eu quero saber Tá? também essa live E aí dos outros profissionais para eu entrar para vou assistir. convidar também Sophie Derram para que possa estar com a gente, para que a gente possa discutir de fato. Ah, Paulinha, espero que dê tudo certo. eu espero que dê tudo certo. Paula, foi um prazer te receber. Muito Amei, obrigada, Fátima. amei Obrigada conversar pela contigo. oportunidade. A sua irmã é professora de educação física, né? Eu sei que ela Exatamente, é ela está aqui classe. andando para lá e para cá assistindo a live, tá? Ai, ai. E olha, eu vi o nome também da minha sobrinha aqui, tá? Que também Ah, está a assistindo Gabi. Eu a conheço a Gabi, Gabi. É, exatamente. oi, Também Gabi, está, tudo de bom para você. né? Então, é, agora eu vou chamar o meu grande amigo administrador, Josemar, tá? Que ele vai falar um pouquinho do nosso curso, que está para sair, né, de transtornos alimentares, a multi-interdisciplinaridade dos transtornos alimentares com todos nós enquanto profissionais. Sim, Josemar, agora é com estaremos você, juntos lá. querido. Obrigada, Fátima. Obrigada, Josemar. Obrigada, gente, Obrigado por a terem você. ficado aqui com a gente. Valeu. Obrigado, doutora Paula, professora Fátima Vasques, que linda live, muito legal, muito bom mesmo. O pessoal realmente falando bastante, agradecendo ali a Hermógenes, todo mundo falando muito bem da live. Mas, professora, enquanto eu pego aqui o material, professora Fátima, nós já tivemos a primeira live com a Sophie Derram, que está em no nosso canal. Exatamente. Dá um briefing para quem não assistiu, o que foi falado nessa live, para que eles possam entrar ali e assistir e se inscrever, inclusive, no nosso canal. Até vou colocar aqui depois em seguida. Ok. Bom, a nossa primeira live foi com uma nutricionista chamada Sophie Derram, que trabalha muito com transtornos alimentares, né? E que, na realidade, hoje a gente conversou um pouco da integração da psicologia com a nutrição, né? Então, como que a gente pode ir trabalhando esse contexto da alimentação, né? Da diminuição da purgação, da diminuição da compulsão alimentar, né? Sophie Derram, ela é literalmente contra dietas, como todos nós, tá? A ideia é que o indivíduo se alimente, consiga comer para poder ter energia, para poder se exercitar, para poder trabalhar, né? Então, é bem interessante, gente. Entre no nosso canal do YouTube, o Josemar ele já vai colocar para vocês, tá? Façam parte dele. Lá vai ter sempre uma live para que vocês possam aprender um pouco mais, tá bom? Agora é contigo, Exatamente. Josemar. Agora é conosco, a senhora estará conosco, né? Conosco. Opa, como não? Deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês, então, finalizando. Isso aqui exatamente, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com você, conosco, com todo mundo. Cadê aqui? Opa, aqui achei. Ela chega. Segundinho. Cadê aqui? Deixa eu permitir mais uma pessoa. Cadê? Já me perdi. Aqui. Bonito. Aqui, professor.
professora. A data do curso, né, professora, houve uma alteração, então esse curso não vai iniciar nesse final de semana, né? Houve uma necessidade de uma adequação ao calendário, então iniciaremos aí numa data ainda que a gente vai ainda confirmar com vocês, né, professora? Sim. Exatamente. Sem dúvida. Então, o nosso curso, conforme a professora Fátima já conversou, nessa sequência de lives que a gente está promovendo, ela é uma formação transdisciplinar, onde envolve todas essas disciplinas, essas formações, tanto de psiquiatria, educação física, família, a professora Esther, né, professora, que vai falar sobre família. Exatamente, isso, que fala de família. Exatamente. Então, é um curso muito interessante que a gente vai passar um pouquinho. O curso vai ser 100% online por essa mesma plataforma que é o Zoom, tá? As inscrições já estão abertas, tá? E vamos passar as informações um pouquinho. Professora Fátima, uma breve síntese sobre a cognitiva, para quem não já conhece. Sem dúvida. Tem muita gente que está conosco aí. Sem dúvida. Na verdade, a cognitiva ciência, tá? Ela busca habilitar e aperfeiçoar profissionais de uma forma bem íntegra, responsável e continuada dentro das ciências cognitivas. Tá? Então, ela promove vários tipos de diferentes modalidades. Cursos breves de formação, de capacitação, de especialização, dentre outros. O grande dado da cognitiva ciência é que ela vai trazer uma capacitação e um aprimoramento na intervenção na área da saúde mental. Tá? E nós não estamos preocupados somente com São Paulo. A ideia principal é que o Brasil possa, de alguma forma, entrar em contato com esses profissionais que estudam e que têm a possibilidade de levar conhecimento para outros lugares. Porque a gente sabe que dentro de um contexto, São Paulo ainda é o polo do aperfeiçoamento, o polo da aprendizagem, né? E a gente sabe que tem muita gente que tem muita vontade de estudar, mas que não tem a possibilidade de vir aqui, né? Então, a cognitiva ciência tem uma preocupação. Hoje, infelizmente, por causa da pandemia, nós estamos totalmente online, né? Mas a gente faz muito o quê? Aulas presenciais no Amazonas, em Teresina, no Pará, tá? Santarém. Então, a gente leva o curso para esses locais. Essa é uma grande preocupação para que todos possam, de alguma forma, aperfeiçoar cada vez mais e desenvolver novas habilidades na área da saúde mental. Exatamente, professora. Então, quem tiver saber mais informações, nosso site cognitivaciência.com.br tem todas as informações, nosso hall de professores, entre outras informações, inclusive de contato conosco. Então, nós temos alguns objetivos, né, professora Fátima? Entre eles, objetivos gerais, né, que seria a formação e capacitação desses profissionais para atendimento aos pacientes com transtornos alimentares, né, professora? Então, e o importante é que esse curso não atende somente profissionais, mas sim estudantes de uma área mais ampla de psicologia, educação física, nutrição, e onde todos essas formações estão envolvidas no tratamento dos transtornos alimentares, né, professora? E quantos objetivos específicos, professora Fátima? Olha, o grande dado seria o diagnóstico, seja ele o psiquiatra, o psicólogo, até o próprio profissional de educação física, poder o quê? Identificar o transtorno alimentar e as suas possíveis comorbidades, como a Paulinha falou super bem aqui, né? De que não, né? A gente tem que levar em conta esse contexto também. Conhecer e aplicar as principais técnicas cognitivas e comportamentais, muitas técnicas que a gente utiliza enquanto terapeuta, tá? A nutrição utiliza com outro nome chamado diário, né? Diário alimentar, a gente chama de automonitoração, né? A própria Paula, né? Na verdade, ela tem que entender um pouco desse processo
situação, pensamento, emoção e comportamento. Nós temos que conhecer tanto os psicólogos, quanto os profissionais de educação física, quanto a própria psiquiatria, tem que conhecer um pouco da importância do tratamento nutricional, do contexto nutricional, tá? Porque a gente sabe que muitos pacientes, gente, não morrem do transtorno, mas morrem das complicações que aparecem, principalmente o conteúdo da desnutrição, e conhecer, como vocês viram, né, a bela palestra que a Paula deu, né, qual é a importância desse profissional no trabalho com transtorno alimentar. Tá? Ele é altamente importante, né, junto com essa equipe. Né? E outra coisa, não é só o paciente que está doente, gente. A família, muitas vezes, adoece junto. Né? Então, a importância do atendimento familiar desse paciente juntamente com esse paciente. Né? Então, esse curso, ele traz a ideia, gente, nós tentamos fazer com que vocês tenham um pouco da noção clara de tudo o que acontece, né? E de o respeito entre cada profissional e aonde até eu posso ir e até onde Paulinha pode ir, até onde a nutricionista pode ir, até onde a psiquiatria pode ir, e dentro de um contexto, a psiquiatria, ela abarca todos esses contextos. Né? Então, a importância da gente poder entender que hoje, né, hoje, mais do que nunca, nós temos que trabalhar em equipes. Tá? E que essas pessoas se respeitem e tenham ética de poder dizer, que nem Paula falou, olha, você teve esse pensamento, agora fala com a sua terapeuta. Eu quero mudar o exercício. Vai lá falar com a Paulinha, vai falar com o seu educador físico. Isso, professor, é uma pergunta que, inclusive, algumas pessoas nos fazem. Mas isso é no mesmo consultório, que isso é no mesmo local, que isso é trabalhado com toda essa equipe? Ou isso é cada um no seu ambiente? Como é que funciona isso? Olha, quando você trabalha em hospital é mais fácil, porque no ambulatório você tem tudo isso. Quando você trabalha no seu consultório, tá? Você encaminha para os profissionais que você sabe que sabem trabalhar com transtornos alimentares. Tá? Então, eu vou encaminhar para o nutricionista, eu vou encaminhar para o psiquiatra, normalmente o psiquiatra já encaminha para o psicólogo, já encaminha para o nutricionista, tá? A gente já encaminha no momento que ele está apto para poder fazer exercício físico, ele já restabeleceu nutricionalmente, ele já parou de ter comportamentos compulsivos, como estratégias compensatórias, como indução de vômito. Tá na hora dele poder o quê? Começar a fazer seu exercício físico. E aí a gente encaminha um especialista, um profissional de educação física, especialista em transtornos alimentares. A equipe vai trabalhar esse contexto. Cada um, gente, no seu consultório. E todos conversando, tá? E todos fazendo reuniões para o estudo de caso daquele paciente específico. Muito legal, professor. Exatamente. Então, o público-alvo seriam, no caso, os psicólogos, os nutricionistas, os profissionais de educação física e os psiquiatras, que são todos os envolvidos no tratamento de transtornos alimentares. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Tá, então com relação ao custo, ele vai ser dividido, né? Logo em seguida a gente vai ver ali as disciplinas, né? Os módulos que nós teremos, mas no final nós temos um grande diferencial, né? Que é uma discussão com a equipe toda, não dividido em 4 momentos, não é verdade? E como é que seria essa discussão? Na realidade, nós vamos trazer um estudo de caso, apenas um, tá? Que vai ser discutido por todos os outros profissionais. Então, como eu atuaria nesse caso? Eu encaminho para a Paula, por exemplo, e eu vou levar para a Paula, olha, eu preciso disso, 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 como é que você vai ver? Como é que você vai trabalhar com isso? Então, nós vamos discutir um caso pela equipe multidisciplinar. Tá? Esse é o fechamento do curso de transtornos alimentares.
Muito bom. Na live que a gente vai ter que fazer, nós vamos fazer o quê? Um bate-papo. No curso, a gente vai discutir um caso. É só um caso discutido por todos os profissionais. Muito legal. E todos os alunos interagindo, né, professora? E todos os alunos interagindo no caso. Ou seja, por isso que a nossa forma de ensino à distância, ela é interativa com os alunos e dinâmica, o que na verdade não é uma aula gravada, nenhum curso nosso, nenhuma aula nossa, ela é gravada. Nós gravamos e disponibilizamos depois, mas todos os nossos cursos são ao vivo e de forma interativa. Exatamente. Então aqui está o nosso corpo docente, com a professora Fátima Vasques, nossa diretora e psicóloga, a professora Fernanda Piciolaro, nutricionista da equipe de transtornos alimentares do Ambulim, a professora Esther Schomer, e fala sobre família, né, professora? Fala sobre família, que atua como terapeuta de família e de casal, também faz parte da equipe do ambulatório de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas, como todas que estão sendo colocadas aqui. Se não estão lá mais, já passaram por lá por muitos anos. Legal. A doutora Anne Maciel, que é a psiquiatra, né, que vai inclusive abrir o nosso curso, né? A doutora Paula, a Paulinha, que esteve conosco agora na live. E aqui conosco, e aqui o programa no curso. Como é que a estrutura é montada, professora? A professora poderia falar um pouquinho sobre ela? Nós vamos começar pelo diagnóstico dos transtornos alimentares com a doutora Anne. Depois nós vamos passar para a psicologia, tá? E aí eu vou trabalhar todo o contexto da terapia cognitiva comportamental, vou falar de imagem corporal, né? Vou falar do conteúdo compulsivo, né? Dos transtornos alimentares, anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar. Depois disso, entra a parte da nutrição, tá? Nós vamos ter duas aulas com nutrição, a nutrição 1 e a nutrição 2. Vai entrar... antes de entrar na nutrição, desculpa, eu vou trazer um pouco da nova tendência no tratamento de transtornos alimentares, que é a terapia focada nos esquemas de Jeffrey Young. Vou discutir um pouco isso com vocês. Sim. Vai ter o atendimento, a família e os transtornos alimentares, o atendimento nutricional, tá? A parte da educação física, né? Trazendo todo o que a Paula já deu um pouquinho para vocês, né? Do contexto intuitivo, né? E finalizamos, então, com o estudo de caso com a equipe multidisciplinar. Muito legal. Nossa, vai ser um curso muito interessante. E aqui, como nós conversamos, né? Nosso curso é 100% online, com aulas ao vivo, com dinâmicas interativas com todos os professores. Né? A carga horária do curso, ele terá 88 horas, divididos em 11 módulos de 8 horas. Tá? Então, os encontros serão sempre aos sábados, das 9 às 16h50. Tá? Então, serão encontros mensais. Opa, pulamos essa parte dos valores, professora Fátima. Por que nós vamos pular? Porque deve ter surpresa no final. Porque todos vão ter que falar com a Sheila. Exatamente. Todos vão ter que conhecer a dona Sheila. Exatamente. Né? E ela que vai passar ali e conversar com cada um deles. Mas o curso, professora Fátima, então, só para que eles tenham uma ideia, o curso terá uma taxa de matrícula, né? E algumas mensalidades que serão diluídas nesse período. Então, é um curso bem tranquilo, bem fácil de se pagar, não é um curso caro pelo conteúdo e inclusive pelo gabarito, se eu posso dizer assim, acho que a palavra me fugiu, a palavra correta agora, dos professores, dos profissionais que estarão conosco, né? Exatamente. Aqui uma documentação básica para matrícula, ou seja, coisa muito simples, tá? Só é apenas para cumprir uma formalidade, tá? Matricule-se, ou você pode pagar matrícula através do boleto bancário ou cartão de crédito.
E aqui estão os contatos nossos, tá? Eu posso colocar ali depois, vou colocar ali, ah não, aqui é isso mesmo. Vou replicar o nosso canal do YouTube, depois ali para vocês. E todo mundo vai receber no final um certificado, né, de formação Sim. conosco da Cognitiva Ciência no final. Será que alguém tem alguma dúvida, professora Fátima, de repente, sobre o curso? Não Podem sei. perguntar. Podem perguntar se quiserem. Se não tiverem... Aqui eu estou sem o chat, desculpe. Vou interromper. Eu acho que não. Também não. Não. Por enquanto, não. Ok, vai gente. surgir, vai surgir. Mas aí a Sheila vai estar para tirar todas as dúvidas. Deixa o nosso telefone, é o 011, o nosso telefone e WhatsApp, tá? É o 011 3136 0275. Pode falar com a Sheila diretamente. Vou colocar ali. Ok? Ok. Muito obrigado. Brilhante live hoje, a segunda live. A primeira foi com a professora Sofia Derram, falando sobre nutrição, muito boa, já está no nosso canal. E essa estará amanhã, sem falta, também no nosso canal. Podem esperar que estará lá. Professora Fátima, muito obrigado. Ótimo. Obrigado a você por nos noite acompanhar. Boa noite, gente. Foi um prazer estar com você. Paulinha, se você estiver aí ainda, ou já foi descansar, né? Te agradeço imensamente por estar comigo nesse momento. Maravilha. Beijo a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Então, até a próxima, né, professora Fátima? A gente mantém todo mundo. Até a próxima. Exatamente.